Hoje a batalha é entre as lajes corporativas Vino 11 contra Rect 11, dois fundos imobiliários novos, vamos dizer assim. E aí vamos analisar todas as informações necessárias para escolher uma laje corporativa, um fundo de laje corporativa e no final aquela análise gráfica de sempre. Partiu? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Hoje a batalha é entre dois fundos de laje corporativa e antes disso nós vamos dar aquela passada aqui nas informações necessárias que você precisa ali na hora de avaliar um fundo de lajes corporativas para você tomar uma ótima decisão e colocar um bom fundo na sua carteira, tá bom? É rapidinho e logo em seguida a gente já passa para a batalha do Vino 11 com Rect 11. E quais seriam essas informações necessárias? E antes de tudo isso, o que seria um fundo de lajes corporativas? É um fundo que investe em escritórios amplos de alto padrão concebidos ou reformados especificamente para atender empresas de grande porte ou mesmo órgãos estatais que precisam de infraestrutura, boa localização e tecnologia de ponta para acomodar funcionários em suas instalações, ou seja, são aqueles escritórios de alto padrão alugados para grandes empresas e para o governo. E quais informações gerais para você começar a analisar um fundo de laje corporativa você precisa avaliar? Aí você começa para as gerais, depois você vai mais para as específicas. E quais seriam essas gerais? Patrimônio líquido do fundo é importante você avaliar, o preço sobre valor patrimonial para ver se você está comprando as cotas com desconto, a taxa de administração, senão isso aqui vai comer a sua rentabilidade no longo prazo. Eu sempre trago isso aqui, cuidado com as taxas altas, tá bom? Número de cotistas, o valor de mercado do fundo, a liquidez média diária dele e o histórico de rendimentos. Essas aqui são as informações gerais que você precisa. E agora as informações que eu falo suprassumo da avaliação, ou seja, a qualidade da carteira do fundo imobiliário é de extrema importância. Quais seriam essas informações? A diversificação da carteira. Ele tem poucos imóveis, poucos ativos ou tem muitos ativos? Quanto maior a diversificação, melhor, menor é o risco, tá bom? O valor aplicado em porcentagem em cada ativo, não ter uma concentração muito alta em um ou dois ativos, a ABL, a área bruta locável, a localização estratégica dos imóveis, então tem que ter uma boa localização ali para alugar para essas grandes empresas, a vacância, a taxa de vacância também é importante, boa qualidade dos imóveis, multi-inquilinos ou monoinquilinos, competência da gestora, os inquilinos se são bons pagadores, se são boas empresas e os tipos de contratos, contratos atípicos, contratos típicos, os indexadores desses contratos, IPCA, IGPM, CDI, os vencimentos dos contratos e os revisionais. Então, juntando todas essas informações aqui, se você conseguir extrair isso do relatório e nas pesquisas aí da internet, você escolhe um bom fundo imobiliário, tá bom? E como sempre, as estrelinhas verdes aqui, a gente sempre traz os nossos vídeos aqui do canal e as estrelinhas vermelhas são aquelas que demandam as informações que demandam mais tempo do próprio investidor ali para ele avaliar com mais calma para fazer uma boa escolha, tá bom? Não tem como a gente trazer todas essas informações no vídeo, senão o vídeo fica gigantesco. E aqui do lado vem aquela pergunta, mas e o home office? A gente viu que na pandemia tudo fechou, o lockdown veio aí, então as lajes corporativas, ou seja, os escritórios amplos ali com vários funcionários, ó, fecharam todos e aí a alta vacância, a inadimplência aumentou bastante nesses fundos. Mas a gente faz aquela pergunta, e depois da pandemia, será que vai continuar isso aí? As pessoas trabalhando em home office? E aí fica essa questão, essa reflexão para a gente, para ver a nossa exposição na carteira de lajes corporativas, tá bom? Talvez seja uma estratégia você repensar sobre isso, será que vai, será que não vai continuar no home office? Será que as empresas vão voltar? Eu acho que vão voltar, mas pode ser que parte ali dos funcionários das empresas que não precisam estar ali presente nela todos os dias, pode ser sim que continue no home office. E aí pode gerar um impacto que vai depender só no longo prazo que nós vamos enxergar isso, tá bom? Então vamos para frente agora, vamos começar a batalha entre Vino 11 e Rect 11. Iniciando com o valor atual da cota de cada um,
o Vino 11 aqui na nossa esquerda, R$ 55,02. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,95, então ele está sendo negociado com 5% de desconto. A liquidez média diária dele é muito boa, de 2,7 milhões sendo negociados todos os dias. Seu dividend yield de 10,87%, um bom dividend yield, tá bom? E ele teve uma desvalorização de 12,81% nos últimos 12 meses. Aqui embaixo a gente vê o histórico de distribuição de dividendos deles nos últimos 12 meses, então variou ali entre 45 centavos a 65 centavos nos últimos 12 meses. Agora passando para o lado aqui, pegando o RECT 11, o valor atual da sua cota R$ 73,06 e o seu preço sobre valor patrimonial em 0,79. Esse aqui está com desconto um pouco maior do que o Vino 11, tá? E a liquidez média diária de 736 mil sendo negociados todos os dias. Então, a liquidez bem menor do que o Vino 11, mas para pequenos investidores que têm pouco dinheiro ali para aportar, para mim está legal, está tranquila. Dividend yield perde um pouquinho ali do Vino em 9,75% ao ano que ele está pagando, e a sua desvalorização nos últimos 12 meses foi de 24,98%. Então esse aqui está desvalorizando um pouquinho mais aí do que o Vino. E em relação aqui à distribuição dos seus proventos, então ele distribuiu na casa ali dos 44 centavos até 72 centavos nos últimos 12 meses. Olha só, se você estiver gostando desse vídeo, já dá aquela curtida aí que isso ajuda o canal a fortalecer, tá bom? Olhando as informações gerais de cada fundo, então todos os dois são de 2019. Eu trouxe isso aqui de propósito, a gente vê fundos novos aqui para ver se gera dúvidas na nossa cabeça, qual deles que a gente escolhe sendo os dois fundos no mesmo ano que eles foram inaugurados. Então, aqui do lado a gente olha o que? O patrimônio líquido do Vino 11, 735 milhões e o seu valor de mercado 697 milhões. E do RECT 11, o patrimônio líquido dele 753 milhões, praticamente a mesma coisa, e valor de mercado está bem mais abaixo, 504 milhões. Então esse aqui está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O gestor do Vino é o Vinci Real Estate e o administrador é o BRL Trust. Número de cotas, ele tem 12.673.000 cotas aproximadamente, e número de cotistas de 96 mil aproximadamente. Então tem uma quantidade boa de cotas e de cotistas. A taxa de administração dele, então temos que dar uma estudadinha aqui, como que funciona. Até 500 milhões do valor de mercado do fundo, a taxa é de 1,2% ao ano. Já sobre o valor que exceder 500 milhões de até 1 bilhão de reais, 1,10% ao ano. E sobre o valor que exceder 1 bilhão de reais, 1% ao ano. Então é uma taxa escalonada. E ele possui taxa de performance de 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de cota do fundo. Vamos para o RECT 11 para entender aqui. Então, o patrimônio líquido a gente já viu, 753 milhões. Tem uma ABL aqui de 90 mil metros quadrados. A taxa de administração 0,17% ao ano, com taxa de consultoria 1% ao ano. Então, somando dá 1,17% ao ano e não tem taxa de performance. Ó, ponto positivo para o RECT 11. Número de cotas dele, 8 milhões de cotas aproximadamente, e número de cotistas, 79 mil cotistas. Então tem uma base boa de cotistas também. Então para mim aqui os dois estão bem parecidos, só que na parte do RECT 11 aqui das taxas ele ganha porque ele não tem taxa de performance. Quanto menos a gente pagar a taxa, melhor. Hoje o patrimônio líquido do Vino 11, 832 milhões estão alocados em imóveis, 73 milhões em aplicações financeiras, obrigações de imóveis 164 milhões, outros menos 7,8 milhões, totalizando o PL dele, o patrimônio líquido dele, de 735 milhões. A taxa de ocupação dele hoje, média, é muito boa. Então está ali variando entre 95% e 97% e hoje está nos 92%. E em comparação ao mercado, a taxa de ocupação dele é bem maior do que a taxa do mercado. E a inadimplência líquida média dele é de 0%. Maravilha, não tem inadimplência.
Já passando para o RECT 11 aqui, então 90% do seu patrimônio líquido está alocado em imóveis, renda fixa 4%, CRIs 5% e outros ativos 1%. Já a sua taxa de vacância aqui ou taxa de ocupação, a taxa de ocupação está em 83,4% e a taxa de vacância 16,6%. E um pecado desse fundo aqui no seu relatório é que ele não traz a sua inadimplência. Então, para mim, ponto positivo para o Vino 11 aqui, que o relatório dele está mais detalhado. Isso aí, quanto mais detalhado para mim for o relatório, mais transparente for, eu enxergo com bons olhos a gestora, porque a gestora está mostrando mais transparência. Então, ponto para o Vino. Agora, pegando o portfólio de cada um, Vino 11, 9 imóveis, e RECT 11, 8 imóveis. Então, para mim, está bem parecido. Diferença de um imóvel só ali. Então, aqui para mim vai ficar no meio a meio, no empatado. E também a exposição de cada um. Aqui a gente vê que tem um ativo com 29% no RECT 11 e um ativo com 28% também no Vino 11. Então, tem exposição em um ativo praticamente igual também nos dois fundos. Só que uma informação que traz aqui o RECT 11 que eu gostei também, que ele traz a classificação dos imóveis. Então, o A, duplo A e triplo A. Então, a classificação dele aqui no A, 42%. Então, a classificação dele aqui no A, 42%, a 35% e o triplo A, 22%. Gostei disso aqui em relação ao RECT 11. E agora, detalhando um pouco mais da carteira de cada fundo, eu achei interessante que o Vino 11 trouxe a localização ali no mapa de cada ativo dele. Isso é legal, isso adianta o seu trabalho, porque é importante você ir lá no Google, digitar o endereço de cada ativo para ver a localização, se é uma localização estratégica, se é uma localização ruim. Isso tudo afeta na taxa de ocupação do imóvel, tá? Então isso aqui, ó, ponto legal aqui para o Vino 11. A idade dos ativos também ele trouxe, então 40% dos ativos estão acima de 5 anos e 60% dos ativos têm até 6 anos, então são ativos novos relativamente falando. E o seu indexador, 78% está no IPCA e 22% no IGPM. Ele está localizado, os imóveis estão localizados na cidade do Rio de Janeiro, 47%, e em São Paulo, 53%. Já o RECT 11 tem uma localização geográfica melhor um pouco, então está em 4 estados aproximadamente, mas boa parte em São Paulo também. E o índice de reajuste dos contratos aqui, 77% está no IGPM e 23% no IPCA. Agora entrando na parte gráfica dos dois fundos, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, o Vino está ganhando no atual momento de pouca coisa ali em relação ao Ibovespa, que é a linha laranja, e o IFIX, que é a linha azul. Ele está com uma valorização de 5% desde quando ele começou a ser negociado. E isso aqui leva em consideração o reinvestimento dos dividendos, tá? E aqui embaixo a gente pega a análise gráfica dele, um gráfico semanal mais de médio prazo. Eu creio que ele está numa consolidação. Para quem gosta desse tipo de ativo ou gosta do Vino 11, consolidação eu enxergo como bons pontos para você fazer os seus aportes, que você consegue comprar sempre nos mesmos preços ali, preços parecidos. E o MACD dele aqui está tranquilo, o MACD dele no atual momento, o azul está quase cruzando por cima da laranja, e aí pode ser que ele entre numa tendênciazinha, mas é importante ele romper essa consolidação primeiro, tá? E aqui embaixo o índice de força relativa dele está meio equilibrado ali, mas está apontando para baixo. A força vendedora começou a ganhar por conta dessa semana aqui agora, mas está bem equilibrado os touros e os ursos. Agora pegando o RECT 11, o RECT está com uma tendência de baixa no atual momento, perdendo para o Ibovespa e perdendo para o IFIX, mas tem coisa interessante aqui. Vamos olhar aqui embaixo. Eu já fiz um vídeo completo do RECT 11, se você quiser ver esse vídeo é só olhar aqui em cima que vou deixar o linkzinho. E eu deixei aqueles rostinhos ali que eu costumo colocar lá nos topos e fundos descendentes que caracterizam uma tendência de baixa. E eu falei que era importante ele romper essa LTB e depois crescer e fazer um pivô de alta, que seria um topo maior do que o topo anterior e um fundo maior do que o fundo anterior. E no atual momento, olha só, ele rompeu a LTB dele e fez um topo maior do que o topo anterior. Agora é importante, ele encontrou uma resistência aqui nessa média móvel de 72 períodos
se ele descer aqui, fizer uma correção e depois voltar a crescer com força e romper essa média móvel de 72 períodos aqui, aí ele vai criar esse pivô de alta, tá bom? Que vai ser topo maior do que topo anterior e fundo maior do que fundo anterior e caracteriza uma reversão de tendência e aí rompendo a média móvel de 72 períodos, que é uma resistência, melhor ainda. E aqui embaixo o MACD está mostrando que ele está nessa possível reversão de tendência, azul por cima da laranja e as duas apontando para cima, e o índice de força relativa, força compradora, está mais forte do que força vendedora no RECT11. Então parece que ele está querendo reverter a tendência, parece que o IFIX como um todo, se vocês repararem o gráfico do IFIX, aqui dá para a gente dar uma olhada aqui, ó, na azulzinha aqui, ó, olha como é que ele está se recuperando, chegando aos patamares anteriores dele aqui. Na hora que ele rompeu o topo histórico lá do final de 2019, ele entra nessa tendência de alta dele de novo. Então eu acho que as oportunidades dos fundos imobiliários pode ser, ó, tá quase no fim, os momentos de comprar em preços atrativos. Quando o IFIX voltar nos seus patamares, no crescimento dele ali, aí passa a oportunidade e você fica de fora a comprar preços bons, tá? Mas vamos resumir aqui agora os dois. Eu trouxe uma colinha aqui, por quê? Porque fiquei na dúvida em relação aos dois. Olha só, preço sobre valor patrimonial, para mim quem ganha é o RECT, que está com um desconto bem maior, então você compra abaixo do seu valor patrimonial. A taxa, quem ganhou também é o RECT, porque ele não tem taxa de performance, mas algumas outras informações no relatório o Vino ganha. Por exemplo, a inadimplência o RECT não trouxe e o Vino trouxe, então ele ganhou ponto, o Vino. E a taxa de ocupação também do Vino é melhor do que do RECT11. Para mim, então, foi um tremendo de um empate, esses dois fundos imobiliários muito parecidos com a quantidade de ativos, o tempo de cada um no mercado, são novos ainda desde 2019, e aí fica aquela dúvida, qual deles a gente investe? Investe um pouquinho em cada um ou escolhe apenas um? Isso aí fica a critério da estratégia de investimento de cada investidor, mas para mim as informações dos dois são bem parecidas, ok? Então é isso, se você tiver gostado desse vídeo, dá uma curtida aí, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E eu te deixo aquele abraço de sempre, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!